Então, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pela presença, certo? Participação. É com grande felicidade, certo? Que a gente tem o prazer de ouvir hoje a palestra da professora, doutora Karine de Almeida Santos, certo? A professora Karine é mineira, né? Mineirinha. Ela fez a sua graduação e seu mestrado, acho que é na Universidade Federal de Uberlândia. Isso. E depois veio aqui para a terrinha aqui, a região Nordeste, e terminou seu doutorado, certo? Na UFPE, trabalhando com o professor Edelberto Eduardo Cabral, na parte de sistemas dinâmicos. Então ela vai nos expor aí, certo? Esse tema que muito que desperta muito interesse, certo? Pelo menos o título é formidável, certo? Então, obrigado, Karine. A palavra está contigo. Muito obrigado pela presença e por aceitar, certo? O convite. E obrigado a todos. Boa palestra. Boa tarde, pessoal. Como o professor Gerson falou, né, eu me chamo Karine, somos irmãos aí acadêmicos, né, trabalhamos com o professor Hildeberto. Eu quero agradecer o convite, tá, por participar desse evento. Eu acho muito importante, né, eventos como este, porque permite, né, que a gente quebrar um pouco esse buraco que existe entre o que é desenvolvido de pesquisa, né, no país, divulgar, né, o que a gente faz, afinal, né. Eu vou tentar fazer isso de uma forma, uma linguagem mais, menos detalhista, tá? E, então, suponha que a gente tem essa situação, né, você aí no espaço, tá? Próximo a 3 planetas alinhados. E aí, e agora, né? O que será que acontece, né? O que será que acontece com você numa situação assim? Né? Esse é um problema que se chama problema restrito, tá? Dos 4 corpos. E aí eu vou trabalhar, vou dar uma abordagem do caso elíptico, obter uma formulação newtoniana. E esse foi um dos problemas que eu trabalhei na minha tese, tá? Junto com o professor Hildeberto. Então, o que quer dizer um problema restrito, tá? Então, a primeira coisa é entender o que é um problema restrito. Esse tipo de problema, a gente estuda a dinâmica de uma massa infinitesimal, né, uma massa quase nula, ou seja, a gente está interessado em compreender qual que é o comportamento dessa massa na presença de outros corpos massivos, que a gente dá o nome de primários. Então, nessa situação, né, que a gente tem aqui, você seria a massa infinitesimal, certo? E os primários seriam esses planetas massivos, certo? E a gente precisa saber, antes de passar uma formulação, a gente precisa pensar em algumas questões. Por exemplo, quais são as órbitas que esses primários realizam, tá? Qual que é a distância entre esses corpos e qual que é a massa deles, tá? A gente vai ver por que isso é importante, né? Mas antes eu queria fazer assim, uma pequena viagem no tempo, porque às vezes a gente usa muita coisa na matemática, muito conceito e tal, hoje em dia, e às vezes a gente acha que a gente trata como banal, né? Ah, isso é bobeira e tal. Mas na origem, né, nem sempre as coisas foram tão óbvias assim como a gente acha, né? Então, primeiramente, a gente começa a tentar entender um pouco, antes, né, de pensar em grandes coisas, a gente começa a tentar entender um pouco do que está mais próximo, né?
Então, lá em 850 a.C., Homero, ele acreditava, né, ele defendia que a Terra tinha um formato achatado. Tá? 400 anos depois, Parmênides foi o primeiro a propor a esfericidade da Terra. Tá? E aí passaram pouco mais de 100 anos, Aristóteles fornece, então, as primeiras evidências de que a Terra, de fato, era esférica. Bom, nessa época, os estudiosos, né, os filósofos, defendiam o geocentrismo, né, a Terra no universo do sistema, né, solar. Quer dizer, não posso falar ainda nisso, mas defendia a Terra como centro do universo, tá? Isso tinha a ver com a religião, né? Entender o homem como centro, né, do universo. Passados uns tempos, Eratóstenes comprova, né, a esfericidade da Terra. E hoje em dia, né, a gente tem, então, que um critério, né, para definir planeta é considerando, então, a sua forma esférica. Um dos critérios, né, claramente, obviamente. E aí, dando um salto aí para o fim da Idade Média, né, que tem essa ruptura com o homem do centro do universo, entra um grande marco histórico, né, que é defendido por Copérnico. Né, ele derruba essa teoria do geocentrismo, não é o homem mais o centro do universo, sim o Sol. E, bom, você está vendo aí que foi um salto assim, né? Muito tempo. Obviamente, todo mundo que defendeu essa ideia foi derrubado, tá? Anos depois, Galileu, lá na Itália, ele comprovou essa teoria do heliocentrismo e, como vocês já sabem, não foi muito bem aceita. O Tribunal de Inquisição julgou ele. E um fato curioso é que quase 300 anos depois, a Igreja Católica ela aceita essa teoria do heliocentrismo. E aí outro fato curioso é que quase 70 anos depois, João Paulo II se retrata, né, pela morte de Galileu. Paralelo a Galileu, Kepler, na Alemanha, ele ele nos deu a lei das órbitas, né, que diz que que a Terra orbita, né, em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica em que o Sol está em um dos focos, tá certo? Parece bobagem, mas isso aí é extremamente importante, tá? Bom, pouco tempo depois, Newton, né, com a gravitação universal, ele não só constata, né, que Kepler estava certo, como ele também generaliza um pouco mais, tá? Ele diz que as órbitas descrevem cônicas, né? Ou seja, ou ela é aberta, parábola ou hipérbole, ou ela é uma elipse, né? Ou um círculo, no caso particular. Então, a lei da gravitação universal, ela permite, né, você já sabe, né? Ela diz o quê? Que a força entre duas massas são proporcionais, né? A força, na verdade, gravitacional é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí a gente usa isso aqui que é para normalizar, né, a distância. A gente fala que aqui a gente pega esse vetor, na verdade é o versor, né, um vetor unitário, certo? Só para indicar a direção. E aí, bom, Newton propõe o problema de n corpos, certo? E quando n é igual a 2, a gente tem um problema de Kepler, né? A gente tem dois planetas, né? Um girando em torno do outro. Para n maior que 3, a gente não tem uma solução analítica, né? Uma solução global, e então a gente estuda casos particulares, certo? Então, até hoje, não temos soluções gerais para esses problemas, então a gente estuda os casos particulares. E aí, dentre desses vários pesquisadores que contribuíram para esse problema,
a gente tem dois grandes marcos, tá? O problema de três corpos, que é dado por Euler e Lagrange, tá? São soluções constantes, né, ao longo do tempo, e elas permanecem nessas configurações, uma é colinear e a outra forma um triângulo equilátero. Eu dou um salto para o fim da Idade Moderna, e aí a gente entra aqui na Idade Contemporânea, né? Então, um marco importante é a Guerra Fria, certo? E eu estou falando isso porque o programa espacial que surgiu aqui, na verdade, todo o programa espacial, ele contribui muito, sabe, com a tecnologia, com a revolução científica. Então, é preciso muita teoria, né, muito estudo e também desenvolver tecnologia, certo? Então, vocês vão ver que, de certa forma, as técnicas que a gente usa estão muito ligadas aos programas espaciais, por exemplo. Não só isso, né? A gente sempre quis compreender, né, o nosso sistema solar. O homem desde sempre tem essas questões de compreender o universo, enfim. Mas, movido também por esse lado tecnológico, a gente tem a importância de estudos como este, certo? E aí eu destaquei aqui uma fala interessante da Karen Uhlenbeck, que é a primeira mulher, né, vencedora do Prêmio Abel. Ela fez um comentário que ela teve a oportunidade, né, de ingressar em um programa científico, porque depois desse primeiro lançamento do satélite Sputnik da Rússia, na época, né, então, na época era a União Soviética, né? O primeiro lançamento, depois desse primeiro lançamento, os Estados Unidos, né, se sentindo perdendo aí atrás, né, ele começou a recrutar o pessoal, né? Então, ela falou isso aí na entrevista do INCT-MAT, falou que é tão importante, que os Estados Unidos mencionou, né, que é tão importante termos cientistas que aceitaremos mulheres e minorias. Enfim, né? Foi uma forma, na época, dela conseguir entrar. Hoje ainda a gente tem os dilemas, mas estamos avançando, né, em vários sentidos. E, apesar de ter certos problemas, né, pela guerra, a gente tem aí uma coisa boa, né, pelo menos. E avançando um pouco mais, a gente teve a terceira revolução industrial, que os geocientistas, melhor dizendo, os cientistas políticos, afirmam, né, denominam a nossa era digital, 2009, e aí de 2010 para cá a gente está vivendo a quarta revolução industrial, que os cientistas políticos denominam como um conjunto, né, de todas essas tecnologias que a gente desenvolve, seja robótica, a inteligência artificial, certo? Os big data, né, que são os dados em massa, a inteligência artificial, que é usada aí, em tudo, né, desde a melhorar a sua imagem aí na foto até fazer o pouso, né, de uma sonda espacial, certo? A nanotecnologia, as impressões 3D, enfim, todo esse arsenal que a gente conta, né, hoje. E, bom, isso, por que eu mencionei isso? Então, tudo isso foi possível por conceitos, por exemplo, lançar um satélite, né, a gente usa, tem que usar o conceito de Kepler, enfim, toda a teoria analítica, é lógico, a gente usa mais conceitos, né, a teoria analítica, numérica, enfim, todo esse desenvolvimento tecnológico e científico que ocorreu ao longo do tempo. Tá? Mas o que isso tem a ver com o nosso problema? Né? A mecânica celeste, como ela estuda
os corpos celestes, né, o movimento, mais especificamente nesse caso. Então, é muito importante a gente ter pelo menos uma ideia do que está por detrás, né, do lançamento, etc., de foguete e tal. É lógico que eu vou mostrar aqui a situação do problema, né? Como a gente falou lá no início, você tem 3 planetas alinhados, certo? Eu vou dar uma play aqui. Então, você tem 3 planetas alinhados, certo? Esses 2 planetas aqui, eles têm a mesma massa e eles estão girando elipticamente em torno de uma massa central, certo? Girando simetricamente em torno ao eixo Z, então. E aí, antes da gente descrever as equações, né, do movimento para o nosso problema, então vamos falar vamos observar aqui esse sistema isolado, tá? Então, vou primeiro equacionar o movimento da massa M1. Observe que ela realiza um movimento elíptico girando em torno da massa M3. E M2 se move simetricamente, certo? Então, deixa eu ampliar aqui. Então, como eu falei, né, elas se movem simetricamente em relação ao eixo Z. E aí entra a lei de gravitação universal. Então, M1, o movimento dela é regido pela combinação da força gravitacional entre os corpos, né? Ou seja, que a massa M1 exerce sobre M2 e vice-versa, né? E que M1 exerce sobre M3. Usando a segunda lei de Newton, a gente consegue dizer que a aceleração da massa M1, que é dada pela derivada segunda de sua posição ao longo do tempo, é igual à força gravitacional, ou na verdade, somatório delas. E aí, a gente cancela, né, as massas M1, e aqui fica como? Lembra lá que R2 se move simetricamente, né, oposto a M1. Então, R2 é menos R1. E aí, quando eu somar aqui, vai ficar menos 2R1, 2 ao cubo, 8. Então, tá aqui. Novamente, R2 é menos R1, então vai somar aqui, vai ficar menos 2. E aqui vai ficar, como a massa M1 e M2 são iguais, então eu vou chamar de M, tá? E aqui vai ficar essa parcela aqui, R3 é a posição da massa M3, que é 0. Então, vai ficar esse menos aqui. E aqui também, zerando, vai ficar assim. Então, em resumo, essa equação é dada dessa forma, certo? Então, fixando a massa M3, a gente pode denotar μ como sendo quociente entre a massa M, que representa a massa dos 2 primários opostos, né, sobre a massa central, certo? Considere L um comprimento de modo que esse quociente aqui seja 1. Então, fazendo isso, a gente chega à equação de Kepler, tá? Essa equação aqui, ela descreve exatamente, ignora aqui esse pedaço aqui, só M1 girando em torno de M3, tá? Mas conhecendo o movimento de M1, eu conheço o movimento de M2 também, porque eu sei que é simétrico. Muito bem, então, feito isso, não sei porque eu voltei. Feito isso, agora a gente já pode vir para o nosso problema, certo? Qual é o nosso problema? A gente tem 3 massas alinhadas, né? Deixa eu virar isso aqui. E aí, entra você na jogada. Te joga aí no espaço. Para onde será que você vai, né, agora? Então, agora a gente vai descrever o movimento que essa massa descreve na presença desses 3 corpos alinhados, certo? Aqui. Então, novamente, a gente vai usar, como a gente tem atração de massas, né, a gente vai usar a força gravitacional, que cada um exerce na presença de outras.
Então, agora eu tenho os primários, a interação da massa M4 com os primários. Então, a força gravitacional vai ser o somatório delas. E, novamente, entra a segunda lei de Newton. Então, eu tenho que a aceleração da massa M4, que é dada pela derivada segunda suposição, simplificando aqui, né, usando que μ é o quociente lá da massa M sobre M3, a gente chega nessa equação, onde, a menos dessa constante L, cada um desses RIs aqui representa a solução lá do problema colinear, certo? Ou seja, R1 vai ser aquela órbita elíptica lá, R2 vai ser o oposto dessa órbita, tá? E R3 é zero. Pois bem, essa equação ela pode ser escrita como uma EDO de segunda ordem, em que a gente tem aqui o gradiente de uma função escalar, né? Uma função potencial chamada potencial gravitacional, que é dada por essa expressão. Muito bem. Como eu falei, R1 está descrevendo um movimento elíptico, né? Então, ele está acontecendo duas coisas. A massa M1 está girando, certo? E também variando conforme o raio da minha elipse. Então, R1, eu posso entender ela fazendo esses dois movimentos, de rotação e de contração ou expansão, de acordo com o raio da elipse, certo? Então, qual que vai ser a jogada aqui agora? Vocês vão olhar esse sistema aqui, tá aqui, né? O sistema tá lá girando, né? Então, eu vou colocar agora a massa infinitesimal, vou colocar você aqui no sistema, e você vai ter que realizar o movimento de acordo com o sistema. Ou seja, uma analogia seria, por exemplo, a gente está todo mundo aqui na Terra. A Terra realiza um movimento de rotação. E como a gente está todo mundo girando, né, realizando esse movimento de rotação, ninguém percebe esse movimento, certo? Tá como se a gente estivesse em repouso. Então, se a gente colocar M4, né, a massa infinitesimal, para se movimentar de acordo com esse sistema, a gente vai ter a sensação, né, vai enxergar os primários como se eles estivessem em repouso, tá certo? Então, a gente vai fazer duas transformações. A primeira, a gente vai botar o raio de M4 para girar, certo? Então, a gente vai aplicar uma rotação. E a segunda, a gente vai pegar esse Xi, né, que agora representa a posição de M4 girando, e vai também multiplicar pelo raio da elipse, tá? A equação da elipse, a gente sabe que o raio é dado dessa forma, onde ρ é o vetor, né, da órbita, epsilon é a excentricidade, n é a anomalia, e p é um parâmetro da órbita que depende do eixo maior da elipse e da excentricidade. Então, fazendo essa mudança de variáveis, né, fazendo essas duas transformações, a gente, como eu mencionei, agora a gente vai enxergar os primários nesse sistema de coordenadas, como se eles estivessem em repouso, fixados nos vetores canônicos E1, né, no caso, a massa M2 no oposto de E1, e R3, que é a posição da massa M3, vai continuar na origem. Deixa eu ampliar aqui. E aí, após fazer a gente vai aplicar essas mudanças nessa equação aqui. Então, o lado esquerdo, ele vai ficar com essa cara aqui, tá certo? O lado direito vai ficar com essa cara aqui. E aí, a gente pode descrever igualando, então, né? A gente consegue desmembrar esse lado aqui dessa forma, e aí isso aqui, essa parte daqui, tá? Certo, e aí para estudar esse sistema, lá em 834, Hamilton mostrou que equações de Newton dessa forma, para um conjunto de partículas em um campo conservativo, provém dessa função,
certo? Então, observe que a gente está exatamente nessa condição aqui. Então, a gente vai procurar uma função que a gente fala função hamiltoniana, tá? Então, para ilustrar como é que é feito, então, a gente tem uma equação de segunda ordem, então, a gente faz primeiro uma redução de ordem desse sistema, né, de segunda ordem para um de primeira ordem, então, a gente está aqui, a gente vai dobrar o número de equações que a gente tem, só que equações de primeira ordem. Como é que a gente faz isso? Pega a derivada primeira da posição, chama de outra variável, e aí quando eu derivar R, dois pontos, eu vou ter exatamente esse potencial, só que R dois pontos é P ponto, tá aqui. Isso aqui é uma manipulação só que depois vai fazer sentido, certo? E aí, isso é um gradiente, então, da minha função hamiltoniana, tá? O H. Então, de forma matricial, eu posso representar esse sistema dessa forma aqui. Observe que as variáveis aqui, ó, estão trocadas. Então, uma forma de um truquezinho é multiplicar esse gradiente, esse vetor gradiente, por essa matriz aqui, certo? Então, a gente vai alinhar agora as variáveis e a gente tem esse campo aqui agora. Então, esse sistema pode ser escrito dessa forma e é conhecido como sistema hamiltoniano, onde H é uma função hamiltoniana dada pela metade da velocidade, que é o quadrado, menos uma função potencial, certo? Então, aplicando esse raciocínio lá nessa equação nossa aqui, ó, eu vou fazer uma redução de ordem, então esse aqui vou reescrever ele desse jeito, onde a minha função hamiltoniana, ou o hamiltoniano, é dado dessa forma, certo? Esse aqui é o meu novo potencial, e esse termo que aparece em decorrência das transformações que a gente faz. Então, observe que o meu novo potencial, a posição dos primários, ó, depende do vetor canônico, que estão fixados, né? Essa aqui é a posição do M1, a posição do M2 é menos, M1 é a posição de M1, então fica mais, a posição de M3 é zero, então aqui fica só X, certo? Esse sigma aqui, essa matriz é dada dessa forma. Bom, e aí entra a primeira questão, né? Será que existe... Qual é o tipo de solução mais simples que a gente pode obter para esse tipo de sistema, né? E a resposta é que são constantes, né, ao longo do tempo. Então, a gente vai procurar por soluções que são conhecidas como soluções de equilíbrio, certo? Então, o próximo passo é entender qual que é o comportamento dessas soluções num aberto, né? E o outro questionamento é, será que elas permanecem ali por muito tempo, né, por todo o tempo? Será que elas, em algum instante, escapam dali? Né? Essa análise a gente denomina estudo de estabilidade, tá certo? Então, para esse estudo, eu vou combinar aqui dois resultados que já vão dizer muito, sabe? Sobre esse sistema. Então, o primeiro deles é o teorema de Lyapunov. Então, nesse resultado, você tem um sistema dessa forma, onde lambda 1 e lambda n são autovalores da minha matriz jacobiana no equilíbrio. Então, se esse equilíbrio, né, se o equilíbrio desse sistema é estável, a parte real de cada um desses autovalores, ela tem que ser negativa, certo? Se, por outro lado, se para algum autovalor eu tiver parte real positiva, então já era, o equilíbrio é instável, ele vai sair, tá? Ele não fica numa região, num aberto para todo o tempo. Em algum momento ela escapa. Então, suponha que Z estrela, denotando dessa forma, seja o equilíbrio para o meu sistema hamiltoniano, que a gente viu que é expresso dessa forma, tá? Onde J é aquela matriz lá. E H, Z aqui é o gradiente, né? Da função hamiltoniana. E fazendo aqui a expansão do hamiltoniano, a gente tem que o sistema linearizado na vizinhança do equilíbrio é dado, então, pela matriz J vezes a hessiana de H no equilíbrio, onde a gente vai denotar a hessiana dessa função pela
pela matriz G, certo? E aí entra o primeiro benefício de um sistema hamiltoniano, que é o seguinte, o polinômio característico dessa matriz, J peleciana, ele é par. O que isso quer dizer? Que se lambda é um alto valor de A, o oposto desse alto valor também é também é, né? E aí, olha só, isso quer dizer que a estabilidade linear para sistemas hamiltonianos só vai acontecer se o alto valor for imaginário puro. Né? Por que isso? Repara o seguinte, se esse alto valor tiver parte real negativa, vamos começar pelo positivo. Se ele tiver parte real positiva, já era, é instável, certo? Agora, se ele tiver parte real positiva, se ele tiver parte real negativa, como menos ele também é um alto valor, então isso quer dizer que a parte real desse alto valor é positiva e aí o equilíbrio é instável, certo? Então, a única forma da gente ter estabilidade é se a parte real desse alto valor for nula, né? Ou seja, se a gente tiver um alto valor imaginário puro. E aí, para o nosso problema, para o problema restrito de 4 corpos, a gente obteve os seguintes equilíbrios, tá? Quando o epsilon varia entre 0 e 1, ou seja, tem uma elipse, a gente obteve 6 equilíbrios, tá? 4 no eixo dos primários e 2 aqui no eixo Y. Esses 4, e aí a gente fez e aí entra uma questão aqui, tá? A análise da estabilidade, para esse caso linear, é bem difícil quando epsilon é diferente de 0. A gente vai falar um pouquinho só sobre isso. Mas quando o epsilon é igual a 0, ou seja, a gente tem a órbita dos primários, desses dois primários aqui, né, extremos, um círculo. Para esse caso, esses 4 equilíbrios aqui são todos instáveis. Todos instáveis. E esses dois aqui sobre o eixo Y, eles são estáveis quando o μ, que é esse μ aqui, quando esse parâmetro, que é o quociente lá da massa dos primários sobre M3, está em um certo intervalo. Então, a gente obteve estabilidade nesse caso, certo? E aí, então, respondendo a pergunta, né, inicial, se você está lá no espaço, próximo a esses 3 planetas alinhados, o que acontece, né? Então, a primeira coisa é que, certamente, você vai ser atraído por esse plano da órbita, certo? E aí, acontecem essas situações aqui. Se você vem para tá aqui, se você cai no eixo dos primários, em qualquer um desses aqui, esse planeta te puxa. Se você cai aqui, esse aqui puxa, né? E assim vai. Então, aqui já era. Então, a única forma de você ficar de boinha lá no espaço, tá? Dependendo desse parâmetro, é se você ficar em uma dessas posições, certo? E aí, eu queria falar um pouquinho sobre a dificuldade de se estudar, né? Esses resultados, certo? Então, aqui a gente fez a análise da estabilidade do sistema linear, tá? Da parte linear. E aí entra a parte não linear, né? O complicado. Então, para o estudo de estabilidade para sistemas não autônomos, ou seja, que dependem do tempo, é muito complicado também. E aí, a gente não tem muita ferramenta para estudar a estabilidade. Então, quando um sistema também tem mais de 3 graus de liberdade, a gente nem tem resultados assim, analíticos para poder afirmar alguma coisa, sabe? Para sistemas autônomos, ou seja, que não dependem do tempo, com 2 graus de liberdade, a gente pode usar o teorema de Arnold para estudar a estabilidade não linear. Esse é um passo, inclusive, que o Debert e eu, a gente está trabalhando para tentar fechar essa parte de estabilidade desse problema, certo?
E aí, e nesse caso aqui, eu acho que eu não comentei, mas quando o epsilon é zero, tá? Para esse caso específico, deixa eu voltar aqui no Hamiltoniano, só para vocês verem que essa equação aqui, o meu hamiltoniano, quando o epsilon é zero, eu sumo com essa parte todinha aqui, né? Então, esse caso, ele é autônomo, tá? Que é a variável ni, que é a nova variável tempo aqui desse problema, ela desaparece, ó, todo mundo que está com ela some. Então, esse sistema fica sendo autônomo. Mas quando o epsilon é diferente de zero, então o ni está aqui na jogada. Então, é muito difícil estudar. Além de que esse sistema ele tem 3 graus de liberdade. Tá? Então, isso também é outro fator, como eu mencionei aqui. Ou seja, esse problema se enquadra em todas essas situações que são difíceis aqui. E aí, para sistemas não autônomos, o que a gente faz? Né? A gente pode estudar, geralmente a gente trabalha com a seguinte ferramenta, a gente faz primeiro, começa pelo sistema não perturbado, quando é epsilon zero, que é, isso aqui não perturbar quer dizer o seguinte, eu vou pegar o hamiltoniano e agora eu vou fazer uma expansão em epsilon, tá? E aí eu trabalho primeiro com a parte não perturbada e depois você pode se perguntar, né, o que acontece para epsilon pequeno? Para epsilon pequeno, a gente tem a teoria de estabilidade paramétrica, que foi a ferramenta que eu usei para o segundo problema, certo? O segundo problema da tese, falando bem rapidamente, a gente tem só os primários em solução colinear de Euler e a gente faz uma perturbação nos primários extremos, de forma que ele vira um problema isósceles, tá? A gente dá uma levantada nele e aí eles estão configuram um problema isósceles. Então a gente fez o estudo da estabilidade paramétrica para esse problema. Para esse caso aqui, isso é o que eu estou querendo trabalhar junto com o professor Gerson, né, Gerson? Mas vai ser difícil, né, igual ele estava falando, para a gente tentar primeiro atacar o problema com 2 graus de liberdade, né, e depois tentar fazer a análise da estabilidade paramétrica para 3 graus de liberdade. Bom, é isso, tá, que eu tinha para falar. As referências para esse problema, os 2 primeiros aqui são artigos, tá, que foram muito importantes para essa parte. Essa referência aqui é o livro que o professor Hildeberto e a Lúcia estão escrevendo. Esses 2 livros são grandes clássicos, tá, dentro da mecânica, que é o livro do Meyer, Hall, Diofan, e o Ziegel e Moza. E para a parte histórica, eu usei um pouco do que está no site aqui da UFMG, do Espaço Conhecimento, o site do professor Mário, e essas 2 revistas, certo? Bom, é isso que eu tinha para falar.